Olá, seja muito bem-vindo aos Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista. O podcast que nos leva a uma viagem ao infinito eterno, em busca de compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Venha comigo. Hoje abordaremos o tema O Homem Cósmico. O céu é um planeta. Você sabia? As coisas terrestres são sombra das realidades celestes. Pedras aqui e pedras afogueadas lá. O homem dirigido pelo psique, que utiliza 10% de sua mente, e o homem cósmico interplanetário dirigido pelo espírito, utilizando 100% de sua mente amalgamada ao influxo da mente divina. Toda verdade é paralela. É projeção onde cada coisa legítima, concreta, do mundo material é relacionado com algo paralelo, semelhante. No céu, Hebreus capítulo 8, versículo 5. Portanto, o céu não se contrapõe a este mundo. O céu é um planeta. O céu é a continuidade e a perfeição de todas as coisas legítimas, concretas, deste mundo na dimensão do projeto da mente divina, ou seja, uma maquete, e não na restrição da visão e compreensão humana. Imaginemos, por exemplo, a flor mais linda do mundo, a Vitória Régia, como ela encanta nossos olhos. Agora pensemos, como deveria ser perfeitíssima, divinamente linda a ideia dessa flor quando ela foi concebida na mente de Deus. A ideia mártir, o axé, tipo dessa flor, saída da mente infinita de Deus. Mas, quando o Criador quis fazer essa flor para que ela pudesse ser apreendida pelos sentidos, pelos olhos do homem, Deus teve que reduzir a beleza original da sua ideia de flor para que ela pudesse ser olhada, contemplada pelos redudíssimos olhinhos humanos. A ideia divina teve que ser materializada, corporificada, adequada às limitações da visualização humana. Assim, a flor elaborada conforme o projeto da mente divina foi restringida ao passar da dimensão espiritual e celeste para a dimensão material e terrestre. E assim, mesmo ela é linda, eleva e encanta. O céu será um dia, e por toda a eternidade, ver e contemplar conforme saiu da mente de Deus, com dimensões e beleza elevadas ao infinito e ao eterno, sem as limitações do corpo material e da visão humana. E beleza concedida por Deus de uma flor e de tudo o que existe de belo, bem, verdadeiro e justo, inclusive a suavidade e harmonia das músicas mais belas. Tudo isto visto, ouvido, insufluindo da fonte de toda a verdade, paz, justiça e amor. Tudo isso fluído ao infinito, sem medidas, e ao eterno, sem fim. Geologia extraterrestre. No brilho das pedras andavas. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. O relevo deste novo planeta é portador de luz. Esse resplendor emerge ao longo da superfície do planeta. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 21. Comparado com Gênesis capítulo 1, versículo 14, e Isaías capítulo 4, versículo 5. Seria algo semelhante a um cenário, montanha, floresta, cortinado com o fulgor da luz névoa do arco-íris. Essa fluorescência será algo comum em toda a matéria e objeto existente no planeta. A escolha das leis da natureza e a escolha das condições reinantes no novo universo são questões pertencentes à metaciência e não à ciência.
A partir do século XXI, o planeta Terra será uma colônia planetária desse novo sistema. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o versículo 6. O céu, o mistério, infinito, eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. O que contempla e faz o céu é o mistério infinito eterno. Como mistério, Deus vai revelando suas maravilhas de instante a instante, sem se esgotar. A cada instante, o novo, a beleza sempre nova, a bondade sempre nova, a verdade sempre nova. Deus, mistério, planificando a cada instante o coração do homem com a vocação do homem, com vocação para o infinito e para o eterno. A surpresa, alegria a todo instante, eternamente, sem cansaço, sem rotina, sem limitação nenhuma. Ser essencialmente feliz, infinitamente e eternamente. Isto será o céu. Imagens bíblicas do céu. A Bíblia descreve o céu por meio de inúmeras figuras, tiradas todas do contexto humano, como reino de Deus, vida eterna, casa paterna, dia sem ocaso, glória celeste, banquete celestial, banquete nupcial, visão beatífica, luz e etc. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, a figura da pedrinha branca com o nome gravado nela é tirada do esporte grego. O vencedor nos jogos recebia seu nome escrito numa tabuazinha branca. No céu, cada um recebe o nome correspondente ao seu mistério. O homem é um mistério. Sua última radicalidade só Deus pode penetrar. Nem o esposo, nem a esposa, nem o psicólogo, nem nós mesmos. No céu, Deus mesmo revelará o homem ao próprio homem. Deus nos chamará com um nome que nos fará vibrar até os últimos recônditos do ser. Será o nome do seu amor para conosco. Ouviremos a palavra que Deus eternamente pronunciou quando nos chamou, eternamente à existência. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Salmo 139. No mistério de Deus, o homem penetrará mais e mais e mais. Ele vai se revelando em facetas infinitas, maravilhando o homem por sua novidade. E isso por toda a eternidade. O relacionamento entre os santos no céu, haverá reconhecimento? A forma de comunhão existente na terra, ainda que imperfeita, aponta para a comunhão dos santos no céu. Jesus descreve o desfrute celestial sobre o simbolismo de um banquete, quando todos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mateus capítulo 8, versículo 11 e Lucas capítulo 13, versículo 28. Segundo Lucas capítulo 16 e o versículo 9, os amigos que conquistamos por meio de nossas riquezas materiais nos darão as boas-vindas na pátria celestial. O enfermo a quem visitamos, o atribulado a quem consolamos, o perdido em cuja salvação fomos instrumentos, nos aguardarão nos átrios da morada celestial a fim de receber seus benfeitores em seu círculo íntimo de fraternidade, de modo que todos juntos glorificamos aquele que é a fonte de toda felicidade. Isto pressupõe, seguramente, reconhecimento e reinício de comunhão perfeita. O céu é você pessoalmente realizado plenamente. Tudo aquilo que você mais gosta na terra de belo, verdadeiro e justo, as realizações de todos os sonhos legítimos, inclusive o gosto dos sentidos, o paladar, o olfato, o deleite das músicas mais lindas, o encanto dos olhos diante das mais lindas cores, tudo o que você possa imaginar de bom, de belo, de verdadeiro, tudo isso é levado ao infinito,
alongado ao eterno. Salmo 34 e o verso 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Planeta Terra no século 21. Planeta no século 21. Apesar de lutas e catástrofes, a humanidade está caminhando para a sua idade áurea. Já existem crianças vivendo entre nós que alcançarão a idade de 1000 anos na Terra sem provar a morte. No século 21, o planeta Terra será uma colônia planetária de um novo sistema governamental instalado em outro planeta, Céu, que estará em conexão com Jerusalém, a atual capital de Israel, que será a sede do governo teocrático universal. As nações terão aí seus representantes, isto é, embaixadores. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, Miqueias capítulo 4, versículo 1 a 2 e Zacarias capítulo 14, versículo 5. Esses diplomatas, tirados dentre a humanidade e com um corpus metafísico, serão os corregentes do reino teocrático de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Os corregentes terão um poder que nunca tiveram os governos deste mundo. Eles estarão investidos de autoridade para higienizar o planeta, convertendo lixo em energia e despoluindo rios de forma instantânea e ministrando cura e profilaxia às nações. As pessoas ficarão mais jovens e mais fortes continuamente. Esta provisão é representada nas folhas profiláticas da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2, Isaías capítulo 35, versículos 5 a 7. Os profetas viram o Monte Santo de Deus, que é o emblema do novo planeta Terra. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. No Monte Santo de Deus estavas. Isaías 65, o versículo 25. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. João viu um novo céu e uma nova terra. Essa nova terra não surgirá de um ato escatológico, mas virá emergindo processual e gradativamente. Por exemplo, a nova terra do milênio será regenerada ao estado do paraíso adâmico, porque o milênio é o prenúncio do estado eterno. A nova terra da eternidade será restaurada ao estado primal do Éden mineral, do planeta mencionado em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Ezequiel viu um firmamento como que feito de cristal brilhante, cortinado com o resplendor transparente das 7 cores da luz névoa do arco-íris. Ezequiel capítulo 1, versículo 22 ao 27. Uma nova abóboda celeste, delirante esplendor, exibindo um show de cores e matizes de luz multiesplendorosa, formação e paisagem luxuriante do novo planeta Terra. Isaías capítulo 4, versículo 5. A nova terra cintilará felicidade sob o fulgor de um firmamento azul fluorescente, pontilhado de nuvens brancas brilhantes, nuvens amarelas, lilazes e multicoloridas que ondejam pela face do novo céu. A terra paradisíaca será como uma contínua aurora boreal. Seus vastos gramados com canteiros de flores cintilantes e translúcidas, imprimindo verdadeiro delírio à face do novo mundo. A sociedade imperecível. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado. Nos apresenta uma cidade quadrada, maquete da sociedade definitiva. É quadrangular, porque os desequilíbrios desaparecerão. A nova sociedade tem como modelo esta cidade quadrangular. Suas partes são iguais, para que fique claro que na sociedade construída segundo o arquétipo não haverá desníveis
nem disparidades. A Jerusalém Celestial, cidade-planeta, tem uma única rua em forma espiralada que dá acesso a toda a cidade e leva ao trono de Deus. No meio da rua corre o rio da vida. Sua aparência é como cristal líquido resplandecente jorrando no leito de ouro translúcido. A árvore da vida, nunca mencionada no plural, tem propriedade de multilocação. Ela pode estar em mais de um local ao mesmo tempo, pois embora sendo uma só árvore, ela está de ambos os lados do rio. Apocalipse capítulo 22, o verso 1 e o 2. Ela está na Jerusalém e no paraíso. Apocalipse capítulo 2, o versículo 7. Sempre esteve no céu e estava na terra adâmica. Gênesis capítulo 2, o versículo 9 e Gênesis capítulo 3, o versículo 22 ao 24. No século 21, a cidade de Deus, a sociedade eterna, descerá sobre a terra, como modelo para todas as demais cidades da terra. Dessa cidade extraterrestre procederá impulso orientador que governará todas as cidades terrestres. Haverá cidades gigantescas com população superior a 1 bilhão de habitantes, nas quais o trânsito fluirá por diversos andares em avenidas e alamedas quilométricas em forma espiral. Haverá veículos que flutuam sobre o chão com hipervelocidade e a leveza para todas as direções, sem risco de acidentes, pois o impulso orientador pertencerá à quarta dimensão, ao sobrenatural. A escolha das leis da natureza, bem como as condições reinantes aqui, serão questões pertencentes à metaciência e não à ciência. Veículos extraterrestres. Veículos do século XXI. Os veículos do futuro farão com que os mais arrojados projetos, potentes motores, foguetes, propulsão elétrica solar, de hoje aparecem quase tão obsoletos quanto os veículos de 100 anos atrás. Serão veículos que flutuam sobre o chão. A matéria será transparente para estas máquinas. Proporcionarão total segurança para cruzar os grandes abismos interestelares e atingirão estupendas velocidades sem fazer ruído. O carro extraterrestre de Cristo. Nesses dias de reluzentes aviões a jato, os líderes mundiais talvez imaginem que dispõem de última palavra em termos de transporte eficiente. No entanto, 2.600 anos atrás, o profeta Ezequiel recebeu a revelação de que Cristo tem um extraordinário meio de transporte, algo que engenheiros alguns jamais viu. Trata-se de um enorme e espantoso carro. Parece estranho que o Criador do Universo possua um veículo assim? Não, pois o veículo extraterrestre de Cristo difere grandemente de qualquer outro concebido pelo homem. É no capítulo 1 da profecia de Ezequiel que Cristo é retratado como que andando num colossal carro extraterrestre. Este espantoso veículo de 4 rodas é autopropulsionado e pode realizar coisas surpreendentes. O carro extraterrestre estacionou perante o profeta em visão em 613 a.C., quando se encontrava junto a um dos canais da antiga Babilônia. Ezequiel relata, capítulo 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 5. Cada um desses 4 seres cósmicos ou querubins tinham 4 asas e 4 faces.
tinha uma face de leão, denotando a justiça, uma face de touro, denotando o poder, uma face de águia, denotando a sabedoria, tinha uma face de homem, representando inteligência. Cada querubim tinha uma face voltada para cada uma das 4 direções. Assim, os querubins podiam mudar instantaneamente de rumo e seguir a face que olhava na direção desejada. Mas qual era a velocidade desses querubins? Ora, eles podiam locomover-se à velocidade de um relâmpago. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Nenhum veículo de fabricação humana jamais atingiu tal velocidade. Os seres, Ezequiel capítulo 1, versículo 15, com sua roda, em Ezequiel capítulo 1, versículo 15 ainda, formavam uma carruagem extraterrena para o trono de Cristo. O movimento das rodas. Ao lado de cada um dos seres cósmicos havia uma roda, e era esta que fazia o contato com o chão. Ezequiel capítulo 1, versículo 15 ao 18. Os espíritos dos seres estavam nas rodas. Ezequiel capítulo 1, versículo 21. Na visão do carro voante, Ezequiel achava que as rodas, de mesmo diâmetro, penetravam uma nas outras. Ezequiel capítulo 1, versículo 16. A construção das rodas era como se uma roda estivesse no meio da outra, embora em realidade houvesse apenas 4 rodas, cada qual separada das demais, nas 4 esquinas de um quadrado. A um observador, como o profeta, parecia que elas se moviam uma dentro das outras, uma ilusão de óptica. É impossível imaginarmos o seu movimento? Nós que estamos acostumados a ver rodas andando para diante ou para trás, mas para todos os lados nunca se viu. Ezequiel capítulo 1, versículo 17. O movimento das rodas, em Ezequiel capítulo 1, versículo 17, é impossível de ser imaginado. Se tivermos em mente veículos ordinários, era uma carruagem sobrenatural. Quando se moviam, moviam-se para todos os lados, para frente, para trás e para os lados. Eram como coisas inimagináveis. Naturalmente eram mesmas rodas sobrenaturais. Uma roda dentro da outra. Ezequiel capítulo 1, versículo 17. A explicação comum é que cada roda parecia como 2 rodas que se atravessavam fazendo ângulos retos e formando uma roda composta, que podiam movimentar em diferentes direções, sem se virar. Um firmamento estava por cima dos seres cósmicos. Firmamento como que feito de cristal brilhante. Isto denotava que o material em foco é portador de luzeiros, um tipo de gotas de luz líquida. As rodas, em Ezequiel capítulo 1, versículo 15 a 16, permitiam que a carruagem viajasse para todos os lugares. Na visão de Ezequiel capítulo 1, cada ser tinha 4 rostos, como de homem na frente, à direita o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi e o rosto de águias atrás. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. A forma quadrupla da face do ser cósmico indica que o Espírito Santo pode multiplicar nossos estados mentais e fazer de nós homens muito superiores além do que somos por natureza. Em psicologia cristã, a visão de Ezequiel, 4 rodas, corresponde ao fazer-se consciente 100% da psique. Quando o Espírito Divino sublimar planifica no intelecto humano, impelindo o homem para a totalidade, fazendo a unificação da personalidade, ligando as diversas partes da psique numa fase universal, então convidaremos as forças da natureza a colaborarem conosco. Perceberemos intuitivamente o jogo íntimo dos átomos da matéria, cancelaremos a força da gravidade, o espírito poderá exercer o controle sobre a matéria. A expressão "o espírito dos seres cósmicos" sugere que os seres se movimentavam segundo seu próprio impulso interno,
subentende que são motivados pelo impulso de Deus agindo dentro deles. As rodas se movimentam, mas os seres estão imóveis. E, mesmo assim, o tanque inteiro viaja com rapidez e leveza acima da Terra. Em qualquer direção que um impulso orientador do Espírito dirige, a totalidade do carro-trono do qual fazia parte movimentava-se de modo uniforme, juntamente sob o impulso do Espírito. Ezequiel capítulo 1, versículo 12. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. A imaginação de rodas está ligada à do movimento, pois que na linguagem simbólica a ação é sempre literal. Assim, o trabalho da interpretação consiste em descobrir o significado do símbolo e depois aplicar a ação literal. Daí a expressão que usamos a princípio: veículos que flutuam sobre o chão. Novos veículos, extensão do corpo metafísico. Os acordos do século XXI serão formados pela coesão de micropartículas energéticas na construção de macrocosmo, isto é, as linhas do novo veículo. De acordo com os termos modernos, diríamos que o novo veículo não terá cor, pigmento, mas cor-luz. Seria um tipo de partícula de luz, fóton, ou seja, coesão de fótons multicoloridos na formação da máquina extraterrena. Em movimento, a sua parte traseira se delineia na forma de gradação de tons luminosos, como de um veículo deixasse para trás um rastro de poeira de luz. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A formação desse veículo seria instantânea. Quando o usuário inquirisse, teria de imediato um fluxo ou um feixe destas partículas que deixariam o veículo construído à disposição do condutor. A este processo chamado radiotransmissão da matéria, que consiste no transporte de partículas subatômicas para o novo local, onde se associam para construir determinada peça. Em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 19, está escrito: andando os seres cósmicos, andavam as rodas ao lado deles. Elevando eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles. Em comparação com Ezequiel, capítulo 1, versículo 21. Quando Ezequiel diz que as rodas não se apartavam dos seres, indica que o veículo é um constante opcional do ser extraterreno. Segundo a teoria de Albert Einstein, se o foguete atingisse os 3.000 km por segundo da velocidade da luz, sua massa cresceria tanto que acabaria não tendo fim. Seria uma catástrofe. A nave se transformaria num buraco negro, atraindo para si tudo o que há no universo. Entretanto, ao veículo extraterreno acontecerá o inverso. Quanto maior velocidade, mais a massa começará a diminuir. O novo veículo, constituído da quintessência da matéria, a matéria pura, a massa diminuiria em função da velocidade. As partículas atômicas, como se conhece hoje, são bastante versáteis. No processo de evolução estelar, os átomos são esmagados e os elétrons eles se transmutam em nêutron. Daí a designação estrelas de nêutrons. Sabe-se também que as partículas subatômicas comportam como as partículas atômicas, massa, carga elétrica, etc. É como se de uma caixa se retirasse uma menor, da segunda uma terceira e assim sucessivamente. As partículas subatômicas obtidas no limite dessa
redivisão sucessiva é o que designamos matéria pura de massa infinitesimal, quase nula. A massa do elétron e do fóton são, respectivamente, 9,107 vezes 10 elevado à potência de 28 gramas e 10 menos 44 gramas. As subpartículas puras teriam massa comparavelmente centenas de vezes menor que a do fóton. Fótons são pacotes de energia que formam um raio de luz. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 14 e versículo 21, o profeta relata que os seres cósmicos, juntamente com as rodas, trocavam de lugar com a velocidade de relâmpagos, quando afirma: os seres viventes zigazeavam à semelhança de relâmpagos. Andando eles, andavam elas, as rodas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. As manobras em ângulo só têm uma explicação aceitável: a ausência de massa. Qualquer veículo, ao mudar de direção, sofre a resistência pela inércia que tende a mantê-lo na direção anterior. A força centrípeta é diretamente proporcional à massa e ao quadrado da velocidade do aparelho. É uma fórmula. O F, que é igual a m, o V elevado ao quadrado, traço o R. Somente um veículo cuja massa é zero pode obter este sucesso. Eu resumo todo esse estudo sobre o homem cósmico que a visão de Ezequiel é um símbolo composto que cabe aos seguintes interpretações. A visão espiritual de Ezequiel revelou algo que não é possível no plano físico e carnal. Uma descrição do trono carruagem de Deus que, movendo-se em direção a Ezequiel e que formavam uma junta universal em 4 dimensões. Aqui finalizamos o estudo do homem cósmico, o céu e o endereço do céu. No milênio, quando reinarmos com Cristo, todas essas questões realmente existirão. Muito obrigado por sua atenção. Voltaremos no 5º episódio com revelações bíblicas sobre o inferno. Até mais.